Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Vamos ler todos juntos o primeiro e o segundo versículo desse capítulo. Romanos 12, versículos primeiro e segundo. Romanos 12, capítulo 1 e 2. Vamos todos juntos ler esses dois versículos. Romanos 12, versículos 1 e 2. Amém? Vamos lá? Todos juntos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, abre a nossa mente, Senhor, para que entendamos a Tua palavra e compreendamos, ó Deus, o caminho que nós temos que seguir, Senhor. Ó Deus, humilha o nosso coração, Pai, humilha a nossa alma, humilha-nos, ó Deus, para que sejamos verdadeiramente discípulo de Cristo Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor, e dá que a cada dia, Senhor, entendamos a Tua verdade, Pai, para que vivamos, ó Deus, uma vida humilhada, uma vida de submissão ao Deus eterno, todo-poderoso, e queiramos ser, ó Senhor, menores do que os outros, para que, ó Deus, verdadeiramente sejamos reconhecidos como os filhos do Senhor. Dá-nos, ó Deus, entendimento da Tua palavra e faz com que, ó Deus, tenhamos verdadeiramente uma vida reformada na Tua presença, Senhor, e que isso seja o mais importante na nossa vida, para a honra e glória do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Paulo volta-se para a aplicação prática de tudo que expôs nesta epístola acerca do viver cristão. Paulo foca a vida cristã, Paulo foca a caminhada cristã daqueles irmãos ali em Roma. Ele agora detém-se nos pormenores para demonstrar que Jesus deve ser Senhor de todas as áreas da nossa vida. Jesus tem que ser Senhor em todas as áreas da nossa vida, porque tem muitas áreas, inúmeras áreas da nossa vida, que quem dominamos somos nós, que nós queremos fazer do nosso jeito. O livro de Romanos demonstra que Deus exige a nossa atuação, a nossa crença, a nossa reflexão, pois a fé manifesta-se exatamente na obediência. Não adianta dizer que tem fé se não obedece. Não adianta dizer que tem fé se você quer ser obedecido e não obedecer. Com base no que foi exposto do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo faz agora, exatamente agora, uma importante interferência, e ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, sacrifício santo, sacrifício agradável a Deus, que é exatamente o vosso culto racional. Paulo está, irmãos, preocupado em mostrar as características da nova comunidade que Jesus trouxe à vida por sua morte e ressurreição. Ele quer apresentar isso, o sacrifício vivo, culto racional, é para ser oferecido na vida do lar,
para ser oferecido em público. Esse é o culto espiritual. Culto racional é o culto espiritual. É a apresentação dos nossos corpos a Deus. Nenhum culto é agradável a Deus quando é só interior, abstrato, místico. Ele precisa se expressar em atos concretos de serviços executados por nossos corpos, pelas nossas mãos, pelos nossos pés. Um culto racional é não meramente uma atividade ritual, mas uma participação do coração, da mente e da vontade no serviço obediente de uma nova vida no Espírito Santo de Deus. Somente uma nova vida no Espírito Santo de Deus vai realmente prestar esse culto racional ao Senhor. Nossa mente renovada é capaz de discernir e aprovar a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? E fazer esta vontade. Ela tem de ser ativa na avaliação de nós mesmos, nossa identidade e nossos dons. Nós precisamos, irmãos, saber quem somos e ter uma autoimagem precisa, equilibrada e séria. Uma mente renovada é uma mente humilde, como a de Cristo. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 e versículo 8, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É difícil, né? Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. E lá no 8º ele diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E muitas vezes, irmão, nós queremos ser maior do que Jesus. Muitas vezes nós queremos ser dono da igreja de Jesus. Muitas vezes nós queremos ser aquele que está acima de Jesus. Quando João diz, convém que ele cresça e eu diminuo, muitas vezes eu estou dizendo, convém que ele diminua e que eu cresça. Isso é uma vergonha, irmão. Isso é uma vergonha. É abominável um negócio desse. Assim sendo, não vamos nos amoldar a esse mundo com todo o seu mal e a sua corrupção, mas vamos nos transformar, vamos receber a renovação, a mudança, a santificação do Espírito regenerador de Cristo, o Espírito Santo que nos separa e nos santifica. É Ele que nos separa, é Ele que nos santifica, é Ele que transforma essa nossa vida. Essa renovação, irmãos, é um processo na mente, onde enfoca o pensamento e a vontade em sua relação com a moral, com a moralidade. Com essa renovação vem o experimentar, com essa renovação vem o desfrutar do que Deus requer do crente, aqui e agora, o que leva ao crescimento espiritual e moral de todo cristão. De todo cristão. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É assim que segue o cristão. É assim que vive aquele que verdadeiramente foi convertido, que é crente no Senhor Jesus. É assim, irmãos, que procede aquele que tem um coração quebrantado, um coração renovado, um coração mudado, aquele que nasceu de novo, aquele que tem nova vida em Cristo Jesus. Porque não adianta eu ter nova vida em mim mesmo, não adianta eu ter nova vida para o mundo, tem que ser em Cristo Jesus. É assim que, sem emocionalismo, sem histerismo, sem o vazio religioso, nós prestamos a Deus um culto realmente racional. É assim. Então, somente assim. Mas, irmãos, não é assim que acontece. Infelizmente, estamos conformados com o mal desse mundo. Infelizmente, estamos conformados com o pecado, com o erro dentro da casa de oração do Senhor.
e toleramos a imundícia velada na comunidade que deve ser pura e santa, porque nós contribuímos com isso. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, como está lá em Colossenses 3, 5 a 6. Sim, irmãos, nós estamos conformados e calamos diante das injustiças, porque temos de manter o nosso silêncio, calar, para que as coisas andem tranquilas. Somos subornados com setas que atingem o nosso emocional, tão somente com o propósito de nos silenciarmos. Muitos benefícios nos algemam, nos prendem, calam nossa boca e nos fazem sermos cúmplices do erro que forma a obra, que transforma a obra de Deus numa sinagoga de Satanás. E muitas vezes nós contribuímos para isso. Por quê? Porque está escrito: transformai-vos. E nós não temos essa disposição para nos transformar. Nós queremos transformar todo mundo. Nós queremos mudar a vida de todo mundo. Nós queremos mudar a caminhada de todo mundo. Nós queremos que seja assim e assado. Mas a palavra de Deus está dizendo: transformai-vos. Você seja transformado. Essa conivência, irmãos, que entristece o Espírito de Deus, do Deus justo e santo, e expulsa a presença da santidade divina do meio da congregação, vai ser cobrada por Deus. Nós, liderança, vamos ser cobrados por Deus por tantos erros que nós passamos a mão. Nós mostramos, nós apontamos tantos erros, irmãos, nos outros, mas nós estamos contribuindo para o erro da igreja. Nós estamos contribuindo para a desgraça da igreja. Por outro lado, e o nosso dedo está apontando para o erro dos outros, mas não aponta para nós mesmos, dizendo: transformai-vos. Transformai-vos. Vamos prestar contas por nossa infidelidade. Vamos prestar contas por nossa incredulidade. Vamos prestar conta pela vida repreensível, por nossa frieza, pelo nosso desamor para com o Senhor. Exigimos que seja feita a nossa vontade para que desfrutarmos do que nós intencionamos fazer para Deus, segundo o nosso intento, segundo a nossa vontade. Queremos que seja assim, queremos que não seja assado, porque nos é conveniente adorar, louvar a Deus como eu quero, como eu decido, como eu acho que deve ser. Conformados com o mundo, toleramos a imoralidade e seguimos o nosso querer, nosso anseio e o que desejamos. A decisão do nosso egoísmo, egoísta coração, do nosso egocentrismo. Essa é a realidade, irmãos, da nossa vida hoje, nesse mundo perdido. Estamos preocupados com as coisas materiais e vivemos transtornados, porque queremos tudo do nosso jeito, pois queremos ser maiores do que Deus, donos da obra de Deus. E o que é que Deus diz por meio de Paulo para nós? Transformai-vos. Transformai-vos. Irmãos, Deus quer uma transformação nossa. Deus não quer que você trabalhe para a transformação dos outros, não. Deus quer que você trabalhe para a sua própria transformação. Deus quer que você mude. Deus quer que você saia dessa rota que você está seguindo, porque você está indo para o inferno. Nós estamos indo, irmãos, para o inferno se nós continuarmos assim. Nós temos que ter essa transformação. Sabe por quê?
Porque nós estamos amando ao mundo. Nós estamos nos agradando das coisas do mundo. E nós estamos, irmãos, brigando dentro da igreja. E amando lá fora. E odiando aqui dentro. Não almejamos transformação, não queremos transformação, não queremos mentes renovadas, para que estejamos vivos e cultuemos ao Senhor com espírito e em verdade, e também com nosso corpo, que deve estar vivo e dar um testemunho agradável a Deus. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Preste bem atenção nisso. Segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. Essa é uma versão. Veja a versão da Nova Versão Internacional. Ele diz: segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. É o que eu quero, é como eu idealizo, é como eu acho que deve ser. Transformai-vos, sede transformados. Sejamos diferentes, irmãos, sejamos diferentes, porque Jesus está voltando, e do jeito que estamos, nós não vamos subir. Jesus está voltando, e do jeito que nós estamos nos comportando, achando que somos os mais santos do mundo, não dá para chegar nem no teto. Transformai-vos, diz a palavra de Deus. A coisa é séria, irmãos, não dá para brincar não. Nós estamos brincando de seriedade, e na realidade nós estamos fazendo besteira. Nós estamos brincando de seriedade, na realidade nós estamos fazendo coisa que não deve ser feita. Vamos abdicar da nossa vontade e buscar experimentar a boa vontade de Deus. Vamos renunciar à nossa egoísta vontade e ter uma experiência com a agradável vontade de Deus. Vamos excluir da nossa alma as nossas gananciosas vontades, para experimentarmos a perfeita vontade de Deus. E como é isso? Como é que eu faço isso? Transformai-vos. Em transformação, irmão, só acontece assim. Transformai-vos. O Senhor não quer inovação, irmãos. O Senhor não quer imitação. O Senhor não quer sucesso. O Senhor não quer progresso. O Senhor não está atrás de prosperidade na genuína caminhada cristã. Ele quer e exige transformação. Ele quer renovação da nossa mente. Porque é somente assim que experimentamos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É só assim, não tem outra caminhada. Temos de tirar, irmão, do nosso imperfeito coração o modo, a maneira, o modelo perfeito para a adoração e o cultuar do Senhor. E o só apresentarmos fogo estranho, porque queremos fazer o que nos agrada. Esse modelo perfeito não agrada a Deus. Essa adoração perfeita que nós prestamos não agrada a Deus. Esse cultuar perfeito que sai do nosso coração não agrada a Deus. Queremos fazer o que nos agrada, mas Ele exige que experimentemos verdadeiramente qual seja a sua boa, a sua agradável, a sua perfeita vontade, a vontade de Deus, não a nossa. E a começar em mim, irmãos, a começar em nós, a começar na liderança da igreja, até o mais novo congregado. Busquemos agora essa renovação, busquemos agora essa transformação, busquemos agora essa reforma, uma genuína conversão, uma mudança de objetivo e verdadeiramente um nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. Por isso, irmãos,
para que isso aconteça, transformai-vos. Transformai-vos. Temos de acordar do sono indolente, onde estamos perecendo numa religiosidade morna, sem fervor, sem um espírito inflamado, sem alegria, sem prazer, sem júbilo, e pior, sem amor. A alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, é a alegria do Senhor a nossa força. Então é por isso que nós estamos fracos, é por isso que nós estamos impotentes, é por isso que nós estamos como os ossos secos no vale de Ezequiel. A alegria do Senhor tem que ser a nossa força, e a alegria do Senhor é sim a nossa força, quando nós estamos transformados, somente quando nós estamos transformados. Sem transformação, irmãos, é fraqueza. Sem transformação, irmãos, é impotência. Sem transformação não dá para chegar lá, não dá mesmo. Mas tem uma saída: transformai-vos. Transformai-vos. E Jesus reverte esse quadro. Só Jesus nos enche do seu Santo Espírito. Só Jesus nos aviva. Só Jesus nos dá um novo coração regenerado, coração de carne, quebrantado, contrito, arrependido, com convicção de pecado. Só Jesus faz isso. É Jesus que nos transforma, irmãos. É Jesus que nos dá a verdadeira transformação. É por meio de Jesus. E nós temos buscado nós mesmos. Nós temos ido atrás do nosso próprio eu. Nós estamos indo atrás daquilo que nós achamos que é certo. Nós estamos indo atrás daquilo que nós queremos. E só Jesus transforma a nossa vida. Só o amor de Cristo Jesus. Só Cristo nos renova e transforma a nossa mente materialista, consumista, numa regenerada mente santa, piedosa e amorosa. Só a graça de Cristo Jesus vivifica o nosso espírito e reforma o nosso coração. Só a misericórdia do Senhor nos tira desse cristianismo congelado, dessa religiosidade incrédula, e nos faz confiar plenamente em Deus, porque agora nós somos transformados. Em Cristo Jesus nós somos transformados, e só o amor imensurável do Altíssimo nos incomoda a abandonar todo o pecado, toda idolatria, o adultério, a infidelidade e tudo que nos desvia de adorar sinceramente a Deus e lhe prestar um culto racional. Que esse é o nosso culto espiritual. Esse é o nosso culto espiritual. Somente, irmãos, só a palavra do Senhor, só a essência dessa verdade nos liberta do nosso eu, nos liberta do eu orgulhoso, do nosso íntimo prepotente, do euzinho, do eu mesmo, do eu sou o cara, do eu sou o que sou, e nos transporta para sermos humildes, exatamente como Cristo Jesus. Somente o poder da palavra de Deus faz isso. Somente a Deus Pai, que nos criou e nos deu o sopro de vida, é que devemos adorar e a Ele prestar culto, irmãos, não a nós mesmos. Não a nós mesmos. Lá em Lucas 4:8 está escrito: mas Jesus lhes respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Somente Cristo Jesus, o Deus Filho, que deu a sua própria vida para nos resgatar das trevas do pecado, é quem nos dá vida, mas vida plena por seu Espírito. Lá em João 10:10, ele diz assim: o ladrão vem para semear, roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. É Jesus que faz isso na nossa vida.
É Jesus que faz essa transformação. É Jesus que muda, irmãos, o nosso caminho. Somente o Espírito Santo é quem nos transforma, renova e santifica, para que vivamos no amor do Senhor, pois Ele habita no crente, aquele que crê verdadeiramente em Jesus, como está lá em 1 Coríntios 3,16, não sabeis que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Por quê? Porque é assim que nós somos transformados, é assim que é a transformação em nós, e é isso que nós precisamos, irmão, nós precisamos ser transformados. Eu estou muitas vezes preocupado que esse púlpito tem que ser transformado, porque essa pintura eu não estou gostando mais. Muitas vezes eu quero que essa mesa seja transformada, porque eu não estou gostando, porque ela é de ferro e de vidro. E eu não estou preocupado com a minha transformação, com a transformação do meu eu, com a transformação da minha vida, porque eu estou sendo arrogante e prepotente, estou querendo ser melhor do que os outros, estou querendo ser maior do que os outros, mas eu estou muito bem, obrigado, eu quero transformar o resto, eu quero mudar a igreja, eu quero tirar essa igreja daqui e levar para onde eu quero, porque eu sou o dono da igreja, não Jesus. Irmãos, a transformação é em nossa vida, a mudança tem que ser em nós. Transformai-vos. Paulo aqui não está dizendo para transformar a sinagoga lá, para transformar o templo lá. Transformação de gente, transformação de vida, transformação de almas, transformação de espírito, transformação do pecador miserável que precisa da graça de Deus. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, mas nós temos a responsabilidade de buscar a mudança, nós temos a responsabilidade de buscar a reforma, nós temos a responsabilidade de buscar a renovação, nós temos a responsabilidade de buscar a transformação da nossa mente, porque está escrito: transformai-vos, sede transformados, e a responsabilidade é nossa, é isso que nós temos que fazer conosco mesmo. Sabe qual é o problema, irmãos? É que transformação dos outros é prazerosa. Transformar o banco dá prazer. Transformar o som dá prazer. A nossa transformação dói. Transformar a nós mesmos machuca. Transformar a nós mesmos toca em nossa ferida. Vai de encontro à nossa vontade. Desmancha a nossa verdade, desmantela os nossos planos, acaba com muitos dos nossos sonhos. Mas tem uma coisa: agrada a Deus. Agrada a Deus. É agradável a Deus. A transformação nos faz voltarmos para Deus, obedecer ao Senhor e fazer a vontade do Pai eterno, não a nossa. Nós precisamos de transformação, irmãos. Nós precisamos de renovação, nós precisamos de reforma, nós precisamos de renunciarmos ao nosso eu, de excluir do nosso coração o fazer a nossa própria vontade, para fazermos a vontade, os preceitos, a verdade, os mandamentos do Senhor, os mandamentos de Deus, a verdade de Deus. Por isso, meus amados irmãos, busquemos ter uma vida realmente transformada, ainda enquanto podemos experimentar essa mudança. Vai chegar um tempo que não vai poder mais. O fim já chegou, e o cadáver da imoralidade já está exposto. Jesus está voltando, e brevemente nada se poderá fazer. É só lago de fogo e enxofre para quem não obedecer, para quem não atender ao clamor que diz: transformai-vos, transformai-vos, transformai-vos. Misericórdia, Deus. Misericórdia, Deus. Misericórdia, Deus. Que o Senhor tenha compaixão das almas que buscam viver para o seu próprio ventre. A igreja reformada necessita estar sempre em reforma,
sempre em renovação, sempre em transformação. A igreja precisa diariamente mudar. Nós necessitamos ter um coração, nossa alma, nossa mente plenamente transformada. Esse é o tempo de reformar. Esse é o tempo de transformação. Transformação de vidas, transformação de corações, transformação de almas, mudança de atitudes, mudança de testemunho, mudança, renovação espiritual. Transformai-vos, 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 mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se não houver transformação, jamais experimentaremos a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. Mas nós vamos nos transformar. Nós queremos nos transformar. Nós desejamos nos transformar. Nós almejamos essa transformação. E nós vamos obedecer a esse transformai-vos. Que Deus nos abençoe. Louvemos ao Senhor.